A Polícia Federal apreendeu o celular do pastor Silas Malafaia no aeroporto do Galeão, e esse fato está atraindo muita atenção. Não se trata apenas de mais um episódio no confronto entre os apoiadores de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Pode ser um ponto de inflexão importante em como enxergamos o papel político de um líder religioso muito próximo ao círculo central de Jair Bolsonaro. A pergunta que muitos se fazem nos bastidores do poder em Brasília é clara e direta: o que tem no telefone do pastor? Essa questão pode alterar profundamente o entendimento da atuação de Malafaia. Se for descoberta alguma mensagem, gravação ou qualquer forma de comunicação que comprove que ele atuava como conselheiro político, alguém que auxiliava na tomada de decisões, dava orientações estratégicas, isso mudaria completamente a percepção sobre sua figura. Ele deixaria de ser visto apenas como um homem de fé e passaria a ser entendido também como um estrategista político. Esse possível papel de articulador que Malafaia teria exercido poderia servir de alicerce às acusações que já pesam contra Bolsonaro e seu filho Eduardo, especialmente no que diz respeito à obstrução da justiça. Se o celular trouxer conversas com pessoas do alto escalão do bolsonarismo, registros de encontros, instruções dadas a grupos ou até sugestões para manifestações públicas, tudo isso se torna extremamente relevante. Cada troca de mensagem pode ligar pontos entre fé, política e poder. Outra dimensão importante é a rede de contatos do pastor, quem ele falava, com quem trocava mensagens. Se aparecerem nomes de políticos, empresários, colegas líderes religiosos, isso mostra o alcance da influência que ele exerce, indo além dos púlpitos e das igrejas. Revela como ele pode ter servido de ponte entre diferentes esferas de poder, política, religiosa e econômica. E o impacto disso não é apenas legal, ou criminal. É também político e simbólico. A figura de Malafaia como voz profética, aquela que orienta e inspira espiritual e moralmente seus seguidores, pode se transformar numa imagem mais prosaica de alguém que usava sua posição religiosa para pressionar, orientar ações políticas, influenciar decisões. Para muitas pessoas que o veem como guia espiritual, essa mudança seria muito profunda, talvez até devastadora. Se as investigações comprovarem que ele ajudava Bolsonaro a manter o apoio dos evangélicos ou a travar narrativas no Supremo, isso teria dois efeitos importantes ao mesmo tempo. Primeiro, daria mais força aos argumentos da Procuradoria-Geral da República, que já investiga possíveis crimes como obstrução de justiça. Segundo, colocaria o Supremo Tribunal Federal em uma situação delicada, pois toda a linha que separa a liberdade religiosa de uso indevido de influência política ficaria em evidência. Onde termina o direito de um líder religioso de expressar crenças e conselhos e onde começa a intervenção política indevida com base na fé de seguidores. É por isso que muitos analistas afirmam que este pode ser um momento decisivo, um ponto de virada. O celular de Malafaia pode acabar sendo apenas mais um aparelho apreendido numa investigação judicial, ou pode se tornar um retrato vivo das negociações e articulações que ajudaram Bolsonaro nos momentos mais difíceis de sua vida política. Ele pode conter mensagens que documentam encontros sigilosos, fotos que mostram reuniões, áudios de autorizações ou instruções, indicando até mobilizações de rua ou estratégias de comunicação interna. O que estiver guardado digitalmente no aparelho não é apenas privado ou irrelevante. Pode ser a chave para entender como religião, política e poder se cruzaram de forma profunda no Brasil dos últimos anos. Pode iluminar como uma figura religiosa influente se colocou no meio de uma engrenagem política pesada, e como essa interseção entre fé e estratégia política moldou narrativas que impactaram diretamente decisões, visões de Estado e a relação entre instituições. Esse episódio revela que as fronteiras entre sermão e estratégia, entre culto e conchavos políticos, entre oração e articulação institucional talvez sejam mais tênues do que imaginamos. Se o telefone mostrar que Malafaia atuou como um canal informal entre Bolsonaro e grupos de seguidores, isso representa não apenas um problema judicial, mas uma crise simbólica,
questiona a pureza da autoridade moral que ele exerce diante de seus fiéis. Em resumo, a apreensão do celular do pastor Silas Malafaia é mais que um fato policial, é um possível ponto de inflexão sobre a compreensão do papel dos líderes religiosos na política brasileira. O que o aparelho revelar pode expor, em detalhes, como esses mundos se entrelaçaram de forma profunda, moldando rumos de campanha, resistências judiciais, mobilizações sociais e disputas de poder. Pode ser, no limite, uma peça central para entender como as dinâmicas entre igreja, Estado e esfera política aconteceram, e quem atua por trás dos bastidores, no tempo em que Jair Bolsonaro esteve no centro do poder.